Fala, galera do Avesso, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vou falar um pouco sobre o meu Bullet Journal, que é uma experiência muito legal que eu tô fazendo desde outubro do ano passado. Eu perguntei pra vocês no vídeo de produtividade se vocês queriam que eu falasse sobre ele, vocês disseram que sim, então aqui eu vou trazer o meu Bullet Journal de 2018. Primeiro começando com essa frase maravilhosa que eu amei. Eu ganhei esse Bullet Journal, esse caderno aqui, né, que é um caderno simples, sem pauta. Eu ganhei ele de amigo secreto e eu confesso que eu amei esse título, né, esse lema, assim, é o lema que eu quero levar para 2018, que é justamente ser o que eu quero ser. Então, vamos começar. Então, em 2018 eu fiz essa capa um pouco tosca, mas assim, ela tem uma frase bem legal de uma música que eu amo, que se chama Pedras e Sonhos do El Efecto. Aqui, gente, eu resolvi fazer um mapa dos sonhos. Eu nem vou mostrar muito porque ele é muito pessoal, mas eu vou deixar o link aqui do blog que eu me inspirei para fazer, que é o blog da Isabela Mesadri, que é muito interessante. Ela dá uma ideia de como a gente pode fazer, assim, uma visão geral dos nossos objetivos pro ano. Eu recomendo muito que vocês façam, ele tá me ajudando demais a buscar os meus sonhos de verdade, gente. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar a fazer o Bullet Journal, que é a parte mais legal, né? Essa aqui é o plano anual, esse aqui é o planejamento anual que eu fiz, que nada mais é do que você colocar todos os meses e fazer mini calendáriozinhos, ó, eu nem completei todos, que eu quero mostrar pra vocês como é que funciona. Você coloca mini calendáriozinhos, os compromissos que você vai ter em cada mês, é mais pra você ter uma visão geral do seu ano. Então aqui em setembro eu tenho um casamento, em julho eu sei que tem um feriado, em novembro outro casamento, só pra eu ir me programando mesmo, já começar a ver passagem, já começar a fazer essas coisas mais práticas. Aqui em cima eu resolvi colocar uma frase e deixei espaço para pôr outras frases aqui em cima dos próximos meses. Isso que é o mais legal do Bullet Journal, né? Você não precisa montar tudo de uma vez, você pode ir fazendo aos poucos, à medida que você for querendo. Então, pessoal, essa é a parte do planejamento anual. Aqui tem umas coisas bem legais, que é uma das coisas que eu mais gosto no Bullet Journal, que é você acompanhar o seu progresso na leitura de algumas coisas, né? Então aqui, esse acompanhamento de livros é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. E aí você pode dividir seu acompanhamento de leitura no tanto de capítulos que o livro tem. E aí, conforme eu vou lendo, eu vou riscando os capítulos, ok? Essa é a parte do acompanhamento de livros, então a lista aqui, livros que eu quero ler, filmes que eu quero ver, séries também que eu quero acompanhar. Eu tenho agora uma programação para ver programas online. Eu gosto muito de ver programas online, então eu anotei alguns programas para eu ter essa constância, para sempre que eu quiser fazer alguma coisa, tô aí sem fazer nada, sei aqui a lista de programas que eu gosto que estão disponíveis online, entendeu? Então, cada bolinha dessa seria para uma semana que eu fiz aquilo que eu quero acompanhar. Eu vou fazer isso durante o Bullet Journal mais vezes e aí vocês vão entender melhor. Essa aqui, pessoal, é a parte de acompanhamento das atividades da casa, porque eu definitivamente não sou uma dona de casa. Então, se eu não tiver muita disciplina, não tiver sabendo exatamente o que eu preciso fazer, eu não faço de jeito nenhum. Então, eu anotei isso aqui para eu ter um controle bem fiel, bem certinho das atividades que eu preciso fazer, para não viver num chiqueiro, né? Aqui eu anotei o que eu tenho que fazer toda semana. Então tem algumas atividades que eu tenho que fazer toda semana, aqui todo mês e aqui de 3 a 6 meses. Desse lado aqui, eu tento me programar, então como tem atividades que eu tenho que fazer uma vez por semana, eu anoto elas aqui e já coloco o dia que eu vou fazer de cada mês. Então aqui os dias de janeiro, fevereiro, março e tal, e à medida que eu for fazendo, eu vou fazendo um círculo em volta. E agora nós chegamos numa parte bem legal, que é do planejamento mensal. E aqui eu já vou anotando
quais os dias do mês, também com a ajuda do celular. Então anoto os dias do mês e vou marcando os compromissos que eu já tenho agendados. Por exemplo, esses com coraçãozinho, eu já deixei aqui, ó, extra. Esses com coraçãozinho azul são as coisas pessoais e com coraçãozinho roxo as coisas do canal, que eu gosto muito de saber exatamente qual ramo da minha vida que eu vou fazer esse compromisso. Então é só para você ter uma visão geral do mês. E aqui do lado, gente, eu já anoto algumas pendências, porque eu não sei vocês, mas eu tenho um pequeno problema para fazer algumas atividades que eu vou postergando e nunca faço. Tem várias coisas que eu deixo para fazer, assim, durante o mês. Aqui eu anoto qual semana desse mês que eu vou me organizar para cumprir, e aqui quando eu cumprir. Gente, essa é a parte mais legal. Eu fico muito feliz quando eu consigo anotar aqui o feito, ok, então eu faço muita firula em volta, porque é uma coisa muito boa, né? Quando a gente consegue finalizar uma pendência da nossa vida. Agora a gente chegou numa parte bem importante do Bullet Journal. Como a gente fala de organização, essa parte é super importante porque ela é de grana. Então aqui eu tenho a minha grana, a grana do canal. A minha grana, então eu divido, né, as partes aqui em entradas, saídas. Aqui o saldo, para eu ter um acompanhamento quase que diário, ou pelo menos semanal, de quanto eu tenho na minha conta. Aqui é um gasto bem geral, né? Almoço, mercado. Aqui os gastos fixos, que são meu celular, aluguel, essas coisas. E aqui as entradas. Na parte do canal, eu também não precisa, né? Ninguém vê quanto que a gente ganha, o que a gente tá ganhando, mas só para vocês entenderem como que funciona. A gente tem sempre um saldo inicial, eu divido por semana. Então a gente sempre tem um saldo inicial, o tipo de entrada que teve, se for por evento, por venda de roupa ou por alguma publicidade. E daí o total de saídas. Então a gente também coloca bem certinho as saídas. Basicamente, fluxo de caixa que a gente usa, né? Qualquer fluxo de caixa, você tem que pegar o total de entradas e fazer menos o total de saídas, isso vai dar o seu saldo final. E sempre o saldo final é o seu saldo inicial da próxima contagem. No meu caso, é por semana. Aqui, pessoal, é meu controle de hábitos. Eu sei que é geralmente o que as pessoas mais gostam de ver. Eu medi mais ou menos quanto eu precisava para escrever todos os dias do mês aqui. E aí escrevi cada hábito que eu quero acompanhar, e embaixo eu descrevi cada um deles. Então eu tenho o Bullet Journal, que é o que eu mais faço com mais frequência. Temos exercício físico, oração, levar almoço, enfim, várias coisas bem bacanas para eu conseguir acompanhar com que constância eu costumo fazer cada uma delas, diariamente, durante o mês. Aqui do lado eu fiz uma coisa que é parecida, só que aqui não é por dia, e sim por semana. Toda semana, então, eu quero ler ou escutar ou estudar francês, fazer várias coisas. Então, são coisas bem específicas, assim, bem pessoais, mas que eu quero acompanhar se eu as faço durante uma vez por semana, pelo menos. Aqui são os meses, aqui são as atividades, e cada semana do mês que eu faço, eu vou lá e marco uma bolinha. Então, aqui a primeira semana eu fiz, a segunda também. E a terceira e a quarta ainda vão acontecer, então eu vou marcando para eu saber se eu fiz pelo menos uma vez durante a semana. Essa parte do caminho, ela é muito relacionada com o planejamento semanal, então eu já explico, porque eu já vou mostrar como é que ele funciona. E essa parte do ligar, ela é super pessoal, gente. Eu moro longe dos meus pais, então eu gosto de saber quantas vezes por semana, por dia, eu ligo para os meus pais. Então, eu sempre coloco um coraçãozinho azul quando eu ligo para o meu pai e um coraçãozinho rosa quando eu ligo para minha mãe. É bem legal para eu ver quantas vezes eu liguei. Se faz muito tempo que eu liguei, eu pego e ligo pra gente sempre manter o contato. Aqui tem mais do meu pai e não tem quase nenhum da minha mãe, porque minha mãe veio me visitar esses dias e daí não precisei ligar pra ela, né? Esse aqui é um dos quadros que eu mais gosto, que mais tem feito aumentar a minha positividade, que são coisas bem interessantes do meu mês, os meus aprendizados e as minhas vitórias. Então eu coloco um aprendizado, não tem prazo, qualquer que
Sempre que eu tiver uma vitória eu vou lá anoto, sempre que eu tiver aprendizado eu vou lá anoto. E essa foi apenas uma organização que eu fiz, um layout. Eu amo essa parte. Sempre no final do mês eu venho e leio tudo o que eu escrevi, porque eu gosto muito de ver o que eu aprendi, o que eu ganhei, né? O que eu considerei uma vitória. Às vezes são coisas simples. Por exemplo, aqui uma vitória desse mês que eu anotei é que eu comprei uma gaita. Eu queria muito aprender a tocar gaita e eu fui lá e comprei e agora eu vou aprender a tocar. Então assim, são coisas simples que sejam importantes pra você. Então, agora, pessoal, eu vou mostrar a parte mais legal que eu mais gosto do meu bullet journal, que é o que mais ajuda eu a me organizar, que é o planejamento semanal. Como eu disse pra vocês, eu uso muito meu celular, eu sempre olho a minha semana aqui pra ver como que eu vou começar. E eu amo fazer o planejamento semanal, ele me ajuda bastante, gente, vocês não têm ideia de como eu me tornei uma pessoa mais organizada depois que eu iniciei. Então eu coloco aqui em cima eu faço alguma decoraçãozinha. Eu tô usando muitas cores nesse novo bullet journal. Aqui eu tinha feito essas duas partes, mas a minha câmera parou de gravar, bacana, câmera, muito obrigada. Então eu vou explicar já feito aqui pra vocês entenderem. A tarefa, vocês lembram que eu tinha mostrado pra vocês as tarefas que eu queria executar durante o mês? Então, eu escolho uma semana para executar uma dessas tarefas e anoto aqui em cima, nesse caso, renovar a minha habilitação, porque a minha está vencida. Eu também tinha falado que eu ia voltar para comentar como que funciona o esquema do meu caminho. O caminho, gente, nada mais é do que a minha ida de metrô pro trabalho, o meu almoço e a minha volta de metrô. Então, eu anoto aqui o que eu quero fazer em cada um deles. Aqui eu queria ler um livro, então eu posso anotar, ler um livro, ouvir um podcast, mas é só para eu saber o que eu vou fazer em cada caminho que eu volto de metrô ou na hora do meu almoço, né? Então, sempre que eu marco aqui que eu fiz essas três coisas, eu volto e pinto o quadrinho do dia que eu consegui concluir as três coisas que eu havia me programado. Esse é o meu planejamento semanal, todas essas coisas que eu escrevi aqui pra vocês, que eu mostrei, estão me ajudando muito a ser uma pessoa mais organizada. Eu amo esse sistema do Bullet Journal. Tudo isso que eu me inspirei, eu peguei ou no YouTube, ou no Instagram, ou no Pinterest. E tem um livro que é o que mais me ajudou a fazer cada uma dessas organizações, que se chama Diário em Tópicos. Eu vou deixar aqui a capa dele pra vocês verem como ele é. E comprem, gente, pegam emprestado de alguém que já tem, porque é muito legal. Ele ajuda você a ter toda essa noção. Ou quem não quiser, só procurar no YouTube que tem muita coisa interessante sobre esse assunto. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem um Bullet Journal, contem pra mim se tá ajudando vocês ou não. Eu vou adorar saber. E se você quiser mais vídeos sobre moda consciente, sobre qualquer assunto aí, conte pra gente que tipo de vídeo você quer que a gente faz aqui no canal Aula do Avesso pra você, tá bem? Então é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo.